Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Personagens 2 do curso de Jogos do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Já estou até embolando e engolindo as palavras. Nessa aula de hoje, eu estou recebendo os alunos ao vivo aqui pelo Teams e eu vou dar feedback dos modelos que eles estão produzindo, né? No caso aqui os personagens que eles estão criando, né? E né, as malhas básicas de criação desses personagens. Essa aula é parte de uma sequência de aulas que tem numa playlist no YouTube. Né? Então existe uma playlist de criação de personagem 2, 2022-1. Essa aula é parte dessa playlist. Então se você estiver vendo esse vídeo por acaso no YouTube, talvez ele não faça o menor sentido para você, mas se fizer, comenta pra gente. O intuito dessa aula é realmente é, é, ajudar os alunos de alguma forma ou contribuir com alguma sugestão, né? Ou às vezes nem atrapalhar, às vezes até atrapalha, né? De tanto que a gente fala. Mas o intuito é que a gente possa ver o trabalho em progresso e que a gente possa acompanhar a evolução dos trabalhos. Aqui eu estou com um modelo, eu estou com um arquivo do Otávio, Enemy Boss, e eu vi que tem bastante referência, mas eu não estou vendo é o modelo. Exato, por isso que eu falei que eu falhei. Né? Então, é, é, mas beleza, a gente já viu que o arquivo está preparado para modelar. Na verdade, como a gente está num processo de educação à distância, talvez essa fosse uma aula prática ao vivo num laboratório. Então, às vezes o Otávio pode usar esse tempo para começar a puxar essa modelagem. Né? É bom ver que o arquivo está preparado para o trabalho. Né? Vi que está organizado, né, as referências, né, está organizado em coleção, está organizado a estrutura aqui. Então eu não vou preocupar demais em avaliar cada referência, a gente já conversou sobre isso, né, a gente já acompanhou essa parte das referências, né, e está organizado, beleza. Está organizado também, né. Deixa eu abrir o próximo arquivo aqui. Eu vou abrir do Otávio mesmo, quero abrir na ordem todos, que eu pelo menos vejo o progresso, mesmo que a gente esbarre na mesma questão. Né? Então aqui tem uma anotação já, né? E esse é o segundo personagem. Aqui tem umas referências que estão sobrepostas. Eu vou arredá-la aqui. E aqui existe um estudo de estrutura. Aqui eu já vou dar uma sugestão para estudo de estrutura. Eu sei que isso aqui é a ideia de que, né, é uma coisa contínua. Recomendo que você desenhe por cima primeiro. Né? Então, desenhar por cima mesmo vai tipo, hackeando a estrutura aqui. Outra coisa que é interessante é pensar em blocos mesmo, ou seja, isso é um bloco de tronco com uma cauda emendada, sabe? Tipo, isso vai ser sólido. Então, assim, dividir em blocos. A mesma coisa, por exemplo, no caso do braço. Assim, em vez de tentar desenhar um braço inteiro, desenhar o que que seria o braço. Deixa eu voltar com isso aqui para cá que eu arredei ele no lugar. É, o que que seria o volume do braço aqui? Deixa eu trancar esse cara, que eu não quero ficar mexendo ele não. Então, é possível identificar a estrutura desse cara aqui, né? É possível é, é, identificar a estrutura, mesmo que depois você tenha que fazer uma outra marcação, né? Por exemplo, existe um pescoço aqui, né? Tem uma geometria que é possível reconhecer nesse sujeito, né? Então, esse estudo geométrico ele é importante, né? Então, vai fazer a mão, né? Quantos blocos eu consigo decupar aqui? E, de novo, por mais que o design seja super legal, todo assimétrico e tal,
a gente tem que ver tipo assim, qual que é a viabilidade da produção dele, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o dedo seguindo essa estrutura ou isso é só um conceito de que a mão é assimétrica ou eu posso fazer ela assimétrica? Então, assim, se tiver espaço de negociação, às vezes, para ficar mais fácil, né? Ajuda. Então, quantos blocos eu consigo? Mesma coisa, esse pezinho aqui, ó, né? Esse pezinho aqui. Vamos ver ele aqui, ó. Dá para separar ele em 3 blocos assim, ó, tipo a pata, base do dedo, ponta do dedo, sabe? Então, isso aqui acho que vai ajudar mais, por exemplo, pensar onde que é o encaixe, né? Por exemplo, se a cauda vai encaixar nesse espaço. Tentar sempre desenhar tipo, as coisas como sólidos, né? Tipo assim, isso aqui tem um formato de feijãozinho, né? Vamos tentar como sólido. Uma coisa que eu quero comentar, isso acho que não está no nosso plano de aula em lugar nenhum. Então vou só comentar. Eu estou usando uma ferramenta de anotação. Essa ferramenta de anotação, eu consigo ver ela no sidebar. Tá? Então, se você vier aqui no sidebar, eu consigo ver ela. E essa ferramenta de anotação, ela tem uma opção de você colocar camadas nomeadas. Então, eu posso, né, eu não sei como é que escreve sketch, mas vamos ser rascunho. 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 E você pode criar mais camadas. Então, essa camada pode ser, por exemplo, cauda, ou então essa camada pode ser encaixe ou corpo, né? Vamos colocar corpo. E essa camada selecionada, eu vou querer ela amarela, por exemplo. É um amarelo bem claro, bem saturado, talvez um laranja assim. E aí eu posso vir aqui, ó, separando. Não, peraí, o que é essa estrutura aqui, ó? Então, o que é essa estrutura que eu tenho que modelar aqui? E como que eu posso enxergar ela como relevo tridimensional? E eu posso desligar uma e ver, tipo assim, ah não, peraí, é isso aqui que eu tenho que modelar, né? Então, isso aqui, eu posso controlar inclusive a espessura dessa linha, né, para poder facilitar isso. E isso é animável, então fica atento que se você mudar de frame e começar a desenhar, vai sumir o desenho porque ele está num frame específico, né? Ou seja, ele tem um frame dele. Se você trancar isso aqui, ó, não importa o frame. Ou seja, eu estou vendo só o frame 1 dos desenhos, né? Se eu vier nessa daqui e falar, não, eu quero trancar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui ele está no frame 1 também, ó. Então, eu posso trancar que aí eu tenho certeza que não está movendo no tempo, tá? Uma outra coisa que é boa de observar é que esses frames, se você for no Dope Sheet, em Greasy Pencil, né? Greasy Pencil? Greasy Pencil. Greasy Pencil, eu vou desmarcar a seleção, porque aqui está mostrando só o objeto selecionado. Né? Então agora eu estou vendo tudo que está sendo animado. E aqui eu vou ver os frames. Ó. Então o frame que eu desenhei por acidente, eu posso apagar esse frame sem apagar o desenho. Eu também posso apagar um desenho também, se eu quiser por aqui. Ó. Então você tem acesso às camadas se você for no Dope Sheet, na opção Greasy Pencil. E se você não estiver usando o limite de seleção. Né? E aí isso vai te ajudar a, por exemplo, a fazer não só marcação para modelagem, mas isso ajuda a fazer marcação para animação também. Né? Você pode tanto marcar as poses quanto marcar as trajetórias, então isso aqui é interessante. Né? Aqui você pode mudar a ordem das camadas, né? Você pode trancar camadas também, ó, proteger elas. Né? Variar a espessura de uma, aumentar a espessura de outra. Então, assim, usem ao seu favor, tá? Essa ferramenta para poder fazer marcações. Né? Que eu acho que é uma coisa que dá para fazer no espaço de avaliação. Então, mesmo que eu queira modelar isso aqui, ó, mesmo que eu queira modelar isso aqui,
é legal pensar, tipo, ah, tá, como que eu vou construir isso aqui? E lembra que você pode modelar separado, você pode modelar cada uma desses pontas de raiz como um modelo e juntar depois, né? Então você pode fazer a base separada das pontas e juntar isso depois. Então você pode realmente estudar o que que é a estrutura de cada um desses pedaços aqui para poder modelar, tá? Então, já que você começou a marcar a estrutura da coisa, né? Eu acho interessante que leve adiante, né, leve adiante isso aqui. Tá? Outra coisa importante, eu estou usando um atalho de desenho, mas a ferramenta está aqui. E se você clicar nela, ela vai te dar essa informação de cor aqui, camada aqui, ó. Então, se a ferramenta estiver selecionada, aquilo que eu mostrei na barra lateral vai estar disponível aqui. E aqui, inclusive, é onde que eu estou posicionando o desenho, né? Então, meu desenho ele pode, inclusive, estar em cima de uma superfície 3D. Dá para desenhar, inclusive, em cima do modelo. Tá? E tem também como estabilizar o traço para ele ficar mais bonitinho, né? Ficar menos tremido e menos zoado. Então, Tem como rotacionar ele, Dan? o traço. É. Pois é, aqui essa ferramenta é só uma ferramenta de anotação. Então, ela não tem Uhum. como eu editar a linha como um vetor, por exemplo. Uhum. Mas se você quiser fazer sua anotação usando o Greasy Pencil, em vez de só a timeline do Greasy Pencil, mas o objeto Greasy Pencil, é possível também. Então, aqui no modo objeto, eu vou criar um objeto do tipo Greasy Pencil, tá vendo? E aqui eu vou ter um modo de trabalho de desenho. Esse modo de trabalho eu posso escolher uma cor, ele vai ter o sistema de camada também, ele vai ser bem mais elaborado do que o de anotação. Ele vai ter tipo lista de brush, né? Você vê aqui, ó, ele tem uma lista de brush, caneta, né? Sensibilidade à pressão, né? Então aqui eu vou pegar um raio de um aqui, talvez maior, né? Acho que uns três aqui, acho que tá bom. Né? E ele aceita colorização por material, né? Ele aceita colorização por vertex color também, né? Então, se eu vier aqui no modo material, vocês vão ver que eu estou desenhando com vertex color, né? E o que acontece? Isso aqui é um objeto, ou seja, se eu desenhar isso aqui, ó, é, essa cabeça aqui, né? Eu estou marcando meu desenho na origem, né? Então, é onde está a origem, que está o lugar. Se eu marcar isso aqui, né, desse outro ângulo, né, ele vai ser um objeto naquele ângulo, né, lembrando que ele está alinhando com a origem onde eu criei o objeto. Né, então talvez seja interessante, né, observar qual que é a referência de desenho que você quer. Então vou colocar aqui o 3D cursor e vou colocar o 3D cursor aqui na base desse cara aqui e vou desenhar de novo, né, ou seja, agora eu vou pegar de novo meu pincel e desenhar, né. E aqui, ó, eu tenho esse objeto aqui, que se eu for no modo objeto, ele é um objeto 3D, ou seja, eu posso rotacionar, mover, mudar a escala, né? Então, eu vou mudar aqui a minha rotação desse objeto, né? Eu vou rotacionar ele aqui, ó. E está rotacionando pela origem, né? Vamos rotacionar ele pelo cursor. Então, ou seja, é possível fazer um desenho tridimensional no Blender, né? Para poder usar de guias de anotação. Só que aí você vai estar usando o Greasy Pencil de novo, é um pouco mais avançado do que o Annotations, tá? E eu estou comentando do Annotations só porque é uma boa estudar a estrutura, né? E o Annotations já resolve bastante pra gente aqui, muito do que eu preciso, né? Inclusive, por exemplo, se eu não tiver que rotacionar, né? Tiver que só desenhar aqui eu posso. Ele continua sendo um desenho tridimensional também, né? Então é só lembrar
que por exemplo, eu estou usando o cursor, né, para posicionar meu desenho, então né, onde está o cursor que vai estar alinhamento do meu traço aqui, né? Então é possível fazer isso. E aqui o que acontece? Eu sabendo a estrutura disso aqui, ó, o Otávio comentou que ele não sabe fazer sem desenhar pose em T. Mas se ele sabe a estrutura do desenho, né, ou se ele usou o Greasy Pencil, ele pode pegar essa estrutura e reconstruir ela, né? Ou seja, na hora de fazer o braço, eu sei que eu estou usando essa estrutura somada a essa estrutura, né? Então vai ficar mais simples para reconstruir, né, a coisa. E se ele desenhar com Greasy Pencil, ele pode realmente transformar o objeto e reconstruir como se fosse um recorte mesmo, né? Lembrando que aqui, eu fiz essa marcação, mas essa marcação tem eu tenho uma estrutura diferente aqui, né? Então é possível, né? Ou seja, no caso né, ele posicionando a origem aqui e colocando vamos pegar aqui, né? Acho que aqui tá bom. E aí vamos adicionar aqui um Greasy Pencil em branco. Vamos entrar no modo de desenho, né? Eu vou marcar essa estrutura aqui, ó. Marcar essa estrutura aqui. E aí eu vou sair do modo objeto e vou rotacionar ele aqui, ó. Tá? Lembrando que o Greasy Pencil também tem um modo edit, tá? E dá para editar a coisa como vértice, né? Então, se você pegar por exemplo, se eu desenhar, se eu não quiser fazer um tanto de objeto, por exemplo, né? Vamos lá no modo Draw. Eu vou desenhar aqui essa estrutura aqui, né? E aí, por exemplo, ela toda está associada aqui, né? Ou seja, ela toda está associada aqui. Mas se eu for no modo Edit, né, eu posso pegar esses vértices aqui, ó. Opa, deixa eu desligar o Proportional Editing. E posicionar aqui, ó. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o bracinho dele para fazer na pose P. Né? Então isso aqui me ajuda a construir a pose T. Inclusive eu posso duplicar, né, esse objeto. Uma coisa que vocês vão ver, ele tem o modificador de espelhamento também. Então é possível eu dar o Apply, né? Deixa eu dar o Apply. Rotation Scale. Deixa eu mover todo mundo para cá. E deixa eu adicionar um modificador de Mirror. E aí eu posso ter a pose T espelhada aqui, né? Ou seja, para a gente ver melhor o que eu estou fazendo, né? Eu vou desligar as anotações por enquanto, né? E aí eu tenho o que? Eu tenho o meu desenho, né, da pose T começando a nascer aqui, ó. Tá? Lembrando que eu posso continuar desenhando, ou seja, se eu estou no objeto do Greasy Pencil, eu posso continuar desenhando, não tem problema, né? Tipo, você pode continuar acrescentando informação. E lembrando, dentro desse desenho, né, observe que isso aqui é um objeto, né, com uma camada. Eu tenho mais camadas aqui, ó. Ou seja, eu posso adicionar quantas camadas eu quiser aqui dentro desse objeto. Esse objeto ele pode ter camadas internas, né? E eu vou fazer com outra cor só porque é divertido, né? E aí eu posso trancar uma camada e deixar a outra camada liberada, né? E vir aqui e, por exemplo, selecionar só o que está nessa camada. E, inclusive, editar isso, né, usando as ferramentas de modelagem, né? Para poder fazer o ajuste do que eu quiser, né? Então, isso aqui, de novo, pode ajudar você a construir essa anotação que você está usando como base, tá? E essa é uma ferramenta de animação, né? Ou seja, ainda dá para animar com esse desenho, né? Ainda dá para fazer um bocado de coisa. Então, eu não está coberto no plano de ensino o Greasy Pencil,
nenhum annotations, mas eu acho que valia a pena eu falar um pouquinho sobre ele, né, e como que a gente pode trabalhar com ele para fazer, às vezes, uma marcação ou outra, né? Então eu posso combinar essas anotações todas, né? É só lembrar. No caso do GreasePense, ele é um objeto que tem um modo de desenho, um modo edit, né? E no caso do annotation, ele é só uma camada de rabisco mesmo, é só uma camada de anotações. Mas ambas eu posso editar o tempo delas pelo menu pela aba, né, de Double Sheet, né? E dentro do Double Sheet eu peço a opção Grease Pencil, que vai me dar esse controle, tá? De novo, isso costuma ser bem útil para a gente poder fazer anotações, né? E lembrando que isso aqui também é sensível à pressão, né? Dá para fazer bastante dá pra fazer bastante coisa. Isso aqui é uma ferramenta de animação completa, uma ferramenta de animação 2D completa. Então dá para pintar, dá para desenhar. Ela vai ter como colorir a linha, né? Tem baldinho de tinta para preencher de cor, né? Então vai ter alguma coisa para trabalhar aqui, né? É, gente, eu não caí não, né? Eu não, minha luz piscou aqui, eu não sei se eu caí. Você tá com a gente ainda. Ai, Deus é pai. Bom. Obrigado, gente. Eu não saberia dizer se eu tô vivo. Obrigado por me informar isso. Tomei um susto que a minha luz caiu. Vocês não estão vendo a filmagem do meu espaço de trabalho, então, né? Mas eu espero que isso tenha te ajudado, Otávio, para pensar, tipo assim, como que você pode abordar essa parte de anotação. E, de novo, para todo mundo que está aqui, eu espero que também tenha ajudado vocês a pensar num jeito de lidar com as anotações também, caso vocês tenham que fazer, vamos dizer, um complemento da pesquisa, né, de referência. Nada, eu tô aqui no chat chorando de felicidade. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Mas aí, depois eu tento achar alguma coisa muito legal de Greasy Pencil para vocês, é, tipo, poderem estudar mais. Mas tem umas animações feitas na própria Blender Foundation, né? Se vocês forem lá no blender.org ou no canal do Blender do YouTube, né? É, eles têm as coisas que foram produzidas, né? Tipo os curtas que eles fizeram, né? Então esse curta que tem aqui no preview, né? Que é que é o preview da ferramenta 2D, chama Hero. É um curta, tipo, usando a ferramenta de desenho animado do Blender, é um curta 2D, né? Então é um bom jeito de fazer. Tem como rigar o desenho, sabe? É bem legal, é bem divertido de trabalhar. Pensando que talvez vocês façam às vezes sprite animado para outro motor, ou tenham que exportar alguma coisa tipo um JSON da vida, né? É bom saber que, que tem, né, uma ferramenta de desenho animado que serve tanto para anotação quanto para animação, né? Então o Hero, eu vou colocar aqui Blender. Eu não vou procurar direto Eu vou salvar esse link aqui para colocar depois na descrição do vídeo. Então, deixa eu trocar os links aqui, ó. Então, deixa eu... Hero. Então, vocês podem dar uma olhada depois Isso aqui é um desenho animado feito usando a ferramenta 2D do Blender, né? Obviamente que usa as coisas 3D também, né? Então, depois dá uma conferida. Massa, vamos ver o próximo aqui, ó. Enemy Kamikaze do Arthur. Eu tô indo meio que na ordem que tá aqui. Quem tinha que sair mais cedo era o Alex, né? O Alex que tem um horário para sair é 4. É isso. Tá, eu vou começar pelo seu então, Alex, só porque eu sei que você tá com horário, você me avisou lá no comecinho. Então deixa eu abrir o seu aqui só por quebrar um pouquinho a ordem.
As imagens elas não vieram, mas qual que é o seu mesmo? Eu acho que eu tô com elas aqui. Esse aqui é o pack, né, gente? Isso aqui, ó, sempre um negócio de lembrar, é o pack. Agora chama pack resources, né? É, então, aí aqui eu não tenho as referências de imagem é, aparecendo por causa disso, né? Lembrando que cada referência de imagem, né? Ou seja, cada uma dessas imagens vai ter aqui no menu de imagem qual que é o concept, né? Então eu posso vir aqui na pastinha e procurar localmente, porque eu tenho, é, ou seja, eu tenho isso aqui, ó, né? Então eu posso colocar de novo, né? Esses aqui é que eu não vou ter, que são model sheet female. Então esses aqui não estão lá na pastinha, mas esse aqui eu consigo resgatar, né? Então, deixa eu só puxar. Outra coisa que eu vou falar pra vocês tentarem colocar às vezes mais pertinho, né? Tipo, colocar mais ao redor, às vezes, pra eu não ter que ficar caçando, né? Tá. Aqui, ó, de novo, eu vou continuar usando a ferramenta de anotação, tá? Para poder é, é, escrever as coisas, mas o que eu quero pesquisar aqui, eu vou até colocar uma cor mais vibrante, eu acho. Deixa eu vir aqui no meu View, Annotations, talvez colocar uma cor mais. Eu acho que talvez esse amarelão dê mais visibilidade. Não sei. Mas o que eu quero pensar aqui nessa estrutura. Tipo assim, tá certo que o corpo dela tá por baixo da roupa e tal, mas é interessante pensar qual que são as proporções que estão sendo apresentadas aqui, né? E como que essas proporções podem ser representadas nesse espaço, né? Então, considerando, por exemplo, o que parece o tamanho do braço aqui, ó, né, o que parece o tamanho desse braço aqui, eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar, né? Tipo assim, em tentar decupar essas proporções, né? Para ver qual que é quais são as medidas, né? E aí, você já deve ter visto alguma coisa de desenho que as pessoas usam, geralmente, o tamanho da cabeça como medida de proporção. Então eu penso assim, cara, quantas cabeças eu tenho até o ombro, né? Então, e como que isso representa? Então, ela parece ter um ombro meio largo, assim, meio pontudo. Então, talvez você possa fazer um pouquinho mais anguloso isso aqui, ó. Porque você não precisa simular tecido aqui, né? Na verdade, você só precisa simular tecido lá na parte que ela está sentada. Isso aqui tudo pode ser modelado. Então, talvez já dê para fazer uma coisa, né, mais ou menos já com a estrutura. Então, o braço dela é bem comprido, né, de acordo com isso aqui. Então, o braço dela parece que é um pouquinho mais comprido do que o que está marcado aqui, né? Então, eu acho que vale a pena dar uma conferida nisso. Ah, mas o braço dela vai ficar compridão. Vai, mas essa que é a brincadeira da estilização, né? Ou seja, eu sei o que é um braço, eu sei o que é um braço comprido, né? Então o braço dela talvez venha até onde é a coxa aqui, né? Eu mudei o tamanho desse cara, que eu não quero mudar o tamanho desse cara, não. Deixa eu trancar esse concept, né? Então isso é uma coisa legal. E se você tem um model sheet aqui, ó, rola de fazer essa brincadeira de pegar o model sheet e revisar essas proporções, né? Tipo, ver como que elas vão se comportar, né? Aqui, ó, por exemplo, o que eu tô achando estranho, parece que a coxa dela é muito curta e a perna muito comprida, sabe? E aí eu não sei se isso está representado aqui, porque aqui tá certo que a perna dela parece ser bem comprida, mas aqui talvez não é o caso da coxa curta, né? Talvez seja realmente o ângulo que eu estou vendo, né? Então isso aqui talvez, porque isso está sendo visto em ângulo, né? Talvez seja mais comprido. Eu só não estou vendo por causa da angulação da coisa, né? Então isso é algo para se pensar. E talvez também o desenho
tenha problemas, né? É possível que o desenho não tenha soluções, né? Mas é bom dar uma olhada nisso. Apesar que quanto mais eu desenho, mais eu vejo que você está certo de acordo com o desenho, viu? É uma perna compridona aqui. Parece uma perna de pau, ó. É, talvez seja eu enganado, ó. O tamanho da perna dela que tá bem comprido mesmo. Mas, né, vamos ver qual que é a lógica disso na produção, né? É, então talvez a perna esteja certa. Mas aí o que eu vou falar é o seguinte: dá uma olhada a curva da canela, beleza, a curva da canela é essa, mas ainda tem um pouquinho de curva aqui, tá? Então você pode, mesmo na blocagem, você pode marcar, só para ficar mais claro. E ao corte do joelho, às vezes é legal você dar uma marcada melhor no corte do joelho para ficar mais evidente que o joelho é aqui em cima, tá? Ele tá dando uma sensação estranha, né? Então talvez valha a pena você marcar só pra gente ter uma noção melhor. O visto de lado ela tá gordinha, hein? Olha só. Pensei que ela fosse, pelo design, muito esguio. Pensei que talvez ela fosse mais magrinha, assim, né? Mais massa. Então, talvez você vê né? Você vê essas proporções aqui. Né? E o que você pode adiantar de marcação, como que você pode alinhar, né? Então, por exemplo, ela tem as pernas compridas, os braços compridos também talvez faça bem sentido, né? Você trabalhar com o braço super comprido também, né? Então talvez faça sentido você pensar. E lembra que isso aqui está em ângulo, tá? Ou seja, o que eu estou vendo quando eu vejo o braço dela fazendo isso aqui, ó. Quando eu vejo o braço dela fazendo isso aqui, tem que lembrar que isso aqui, ó, essa parte do braço aqui, ó, tá em ângulo. Então eu estou vendo isso encurtado, né? Eu estou vendo encurtado. É como se eu estivesse vendo um cilindro, né? Ou seja, eu estou vendo um cilindro em ângulo, né? Em perspectiva. Então, talvez não seja tão curto, né? E aqui, no caso do braço, eu tenho a ajuda que o outro braço não está tão frontal, então já dá para ter uma ideia. Então fica atento na hora que estiver fazendo as proporções para não pegar, às vezes, uma coisa que está em perspectiva e usar ele como medida, né? Então isso é... E a mesma lógica de blocagem, eu acho que você pode, não precisa fazer tudo junto, você pode blocar algumas coisas, né? E aí, lembra de trazer para mim as imagens, gente, se vocês não vão empacotar elas, vocês têm que jogar elas aqui no temp e na entrega tem que estar empacotado, tá? Na entrega essas imagens tem que estar aqui dentro para não ficar caçando elas em pasta, tá? Mas tá bom esse aqui, né? Eu acho que você tem um horário mais restrito, eu não vou te segurar. E deixa eu ver aqui pela ordem de horário aqui, como é que tá aqui. Eu já vi o do Otávio, então eu vou tirar aqui só porque eu já vi. Já vi o do Alex. E agora a gente tem esses quatro aqui. Eu tava indo no Enemy Kamikaze, não era isso? Antes de eu lembrar do Alex. Vamos abrir ele aqui. Enemy Kamikaze. Abrir dois blenders, né? Tá certo. Então, se eu abrir dois blenders, vamos fechar um aqui. Enemy Kamikaze é o potão. Esse que funciona. Como blocagem, parece que tem umas diferenças aqui entre o que é o design e o que eu estou vendo. Então eu acho que eu vou só arredar aqui a imagem para o lado. Porque assim, se essa imagem estava por baixo, então eu estou deduzindo que esse cara aqui é esse cara aqui, né? Então essa é a minha dedução.
E aí, ó, aqui eu tenho um problema de design aqui, ó. É, isso aqui é uma blocagem, então é bom lembrar que isso aqui é eu estou fazendo uma blocagem. Esse camarada aqui, ó, essa peça, ela dá essa volta toda, ó. Então, a sua peça está acabando muito antes. Ela teria que vir até aqui, ó. O resto está bem próximo, né? Você vê que, tipo assim, essa peça aqui, ó, que é tipo uma orelha, tá bem próxima, né? Esse aqui, ó, tá bem próximo, né? Aqui, ó, tem outra diferença, ó. Isso aqui, ó, é uma estrutura dupla, assim, ó. Você fez para fora e você fez um segundo dentinho aqui, ó. Mas ele é em outra direção, ó. Então, isso aqui tá tipo jogo de 7 erros, né? Tá tipo o jogo dos 7 erros. Então, é o que eu tô sentindo aqui. Quando você falou que vai mandar uma outra imagem. Tem outra imagem? Então, mas eu gosto de ser compridão. Isso compridão me dá coisas pra animar, né? Ou seja, se isso aqui é compridão, isso pode virar ataque, pode virar chicote, isso pode virar mordida, né? Deixa eu ver essa imagem aqui, que é a imagem. Continua com o mesmo problema de diferença de design. Então essa diferença de design ela realmente está acontecendo. É, Então, realmente tem uma diferença aqui, ó. Realmente tem uma diferença. Então essa diferença nas duas imagens, isso aqui tá mais curto, né? Ou seja, isso aqui tá mais curto e isso aqui tá com um dentinho a menos, né? E mesmo no de baixo, mesmo no de baixo tá rolando essa mesma coisa, né? Então o de baixo ele usa a mesma estrutura, né? O desenho de baixo. Então isso é uma coisa que dá para ver. E bom, já que você está fazendo uma blocagem tão detalhada, né, pode seguir fazendo os outros detalhes, né, como que e isso aqui vão ser modelados, né? Então, como blocagem, a maior parte dele está funcionando, né, a maior parte dele está funcionando. Só tem essas diferenças aqui, ó, né, diferença a coisa tem um design e para arrumar isso depois é chato, né? Ou seja, para arrumar isso depois é chato. Então, é melhor fazer a coisa compridinha até aqui, ó. Você fez separado isso aqui? Não, né? Eu acho que você pode fazer separado também essa ponta, viu? Acho que você pode fazer separado, porque aí você tem mais chance de ajuste, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, sabe, já meio que já foi, sabe? Então fica um pouco mais fácil, né? Então, talvez valha a pena fazer separado. Outra coisa que é interessante, gente, quando for fazer curvas, né? Deixa eu puxar isso para cá. É pensar, tipo assim, qual que é a curva que está na extremidade, né? E pensar na divisão de cortes, né? Então, é interessante você falar assim, beleza, isso aqui é o extremo da curva, isso aqui é outro extremo da curva, esse aqui outro, e pensando nessa divisão aqui mais uniforme, né? Então, a gente tem uma densidade massa de coisas. Então, eu fiz um estudo de muito abacalhado ali, ó. Ia ser melhor se eu fizesse o extrude bonitinho, assim, ó, mais ou menos seguindo um planejamento, né? E porque isso é separado, ou seja, eu consigo ligar o. Deixa eu tirar o incremental e o imã aqui. Tá É, dando. deixa eu só colocar aqui, ó, connected only, e eu consigo fazer uma escala, tipo, proporcional, assim, ó.
para ajustar. Diga. Só rapidão aqui. Eu não sei se é coisa, mas você não tá, tipo, arrastando o extrude. Ele tá indo onde é que tá o seu mouse. Isso. Como faz isso? Isso é fantástico, né? Várias dessas coisas irão acontecer nesse semestre com vocês, né? Tipo, eu vou estar fazendo de um jeito, você vai assim, meu Deus, mas como que faz isso? É... Deixa eu só vir aqui, ó, e puxar isso pra cá, ó. Ó, já tá legal, ó. Né? E aí, tipo assim, mesma coisa se eu fizer isso aqui, ó, e eu vou selecionar essa ponta inteira e vou selecionar esse loop aqui, que é o loop de encaixe, né? E aí eu vou puxar para trás, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Tá? E aí, né, eu consigo fazer uma coisa mais orgânica e tal. Esse extrude mágico que eu fiz, gente, esse extrude mágico que eu fiz, ele é o Ctrl click. Tá? Então, se eu tiver com uma seleção aqui de face, né, uma seleção de peça, né, vamos vir aqui, vamos fazer mais comprido, né, vamos vir para cá e vamos fazer mais comprido. Então, se eu segurar o Ctrl e clicar no modo Edit, onde eu clicar ele vai dar um extrude para mim. Então, isso é Ctrl mais clique. Tá? Isso é simples, isso é padrão. E tem umas coisas que eu acho que vocês vão curtir demais, assim, por exemplo, se eu fizer o bridge, né, se eu pegar o edge e fazer o bridge entre duas pontas, eu consigo também fazer com que ele tenha é, mais cortes, né? E eu consigo que ele tenha um twist ou que ele tenha um fator de suavidade ou de profile. Então, o próprio eu posso pedir, um open loop, vou deixar um merge, né, um merge factor aqui, tem uma opção de merge, mas aqui eu posso falar que eu quero mais cortes e que eu quero ele mais suave ou menos suave, e qual que é o afinamento dele no meio, e qual que é a cor qual que é a curva dessa suavidade. Então eu consigo, né, tipo, ajustar essas coisas aqui no bridge. Então já dá pra fazer uma curva também muito louca com isso aqui. Você consegue fazer curvas mais certinhas, você consegue emendar uma coisa na outra e fazer na curva também. Tá? Mas fica aí. Mais uma ferramenta aí hoje para essa aula. O Ctrl clique. E aqui eu vou dar um scale aqui só para outra coisa que eu posso fazer também que me ajuda demais é definir onde é que está o pivô de rotação, né? Então, bem, se eu falar que ele rotaciona a partir do cursor e eu rotacionar isso aqui, ó, eu consigo fazer também às vezes uma curvatura mais suave, né? Porque eu estou definindo que eu estou rotacionando a minha seleção a partir de um ponto, né? Então, isso aqui dá para fazer um espaço. E, obviamente, que eu sempre posso vir aqui e suavizar tudo que eu fiz, né? Com o Vertex e o Smooth Vertex. Eu posso vir aqui e suavizar todo mundo. Exato, Otávio. A Setsum é para aprender na raça. É para, tipo, você não depender disso para modelar. Isso ser, tipo, realmente, isso aqui é vantagem. Isso não é o jeito de fazer, isso é uma vantagem, né? Eu tô ouvindo uns apitos. Isso é um chamado de mão levantada? Eu não sei.
Olha só, eu realmente caí. Então, quem estiver assistindo a gravação é, no futuro, ó, minha internet, minha ligação, na verdade, parece que caiu aqui, né? É, então, o que eu vou fazer é. Eu acho que eu vou ligar meu ponto de acesso aqui. Eu não acho que é internet, não, porque a internet está com sinal. Mas eu vou ligar um ponto de acesso aqui. E vamos ver se com ponto de acesso eu consigo. Coisas de aula ao vivo, gravada e de plataformas digitais, né? Então ele não está conseguindo me conectar, né? De novo, eu estou ligando um ponto de acesso aqui que isso deve resolver o nosso problema, né? Então eu vou vir aqui ligar um ponto de acesso. E aí na hora que conectar no ponto de acesso, eu vou tentar de novo. Se você está assistindo a gravação, você vai assim, pô, mas você não vai editar essa parte? Não, não vou editar não. Quando terminar a aula eu já subo, né? E eu também não faz sentido eu desistir da coisa assim, né? E aí eu estou de volta, pessoas. Vocês me escutam? Tamo aqui. É, na versão na íntegra que vocês vão ver no YouTube, tem a parte que vocês perderam, porque eu caí, né? Eu Uhum. continuei gravando localmente e né? O Teams me notificou que tinha caído, então eu acho que eu não fiquei muito tempo falando sozinho, não. É... Mas o que a gente estava falando antes de cair era sobre o fato de que Assets 1 é feito para modelar meio que na raça mesmo, é feito para você ter controle sobre o modelo. E no Assets 2 a gente já começa a ter um monte de ferramentas de agilizar a modelagem. Ou seja, você sabe o que é fazer na raça e agora a gente vai falar, tá, como é que eu agilizo isso? Né? Então vai ter várias dessas ferramentas que adiantam o processo. Tá? No caso do modelo do Arthur Anime Kamikaze, o que eu fiz, né, de realmente anotação foi ele seguir um pouquinho mais o design em umas partes específicas, mas no mais tá indo bem a blocagem. Tá? Então eu espero que isso seja o bastante aí para o Arthur da sequência. Tá? Então esse foi o Anime Kamikaze do Arthur. Agora eu tenho o 2 da Isadora e um do Ian. Eu vou fazer o do Ian primeiro aqui, que está no meio, e aí eu faço o da Isadora para encerrar. E... e aí, mesma coisa, eu preciso saber, às vezes, quem é quem, né? Tipo, qual que é o personagem. Vamos ver se tem o... Você não tá transmitindo ainda. Não. Ah, tá. Eu tô gravando localmente, tá? Tô gravando localmente, então... De novo, para quem tá vendo isso no YouTube, tá tudo certo. Para quem tá vendo ao vivo é que não tinha a imagem do modelo. Mas eu baixei ele agora, eu não falei nada sobre ele, não. E aí a gente tem esse cara aqui, né? Aqui vai ter uma coisa parecida de proporção. Gente do céu. Tem um ninja aqui. É... Tá. E... e a gente tem um modelo. Ó, isso aqui é problemático, tá, gente? Porque isso tem uma topologia, eu sempre peço vocês evitarem 3D para fazer 3D. Pega uma imagem de anatomia mesmo, pega uma foto de um cara musculoso, mas evita pegar a imagem 3D de um modelo 3D, principalmente pelo risco de você seguir essa topologia ou seguir demais, e isso tem um copyright ou alguma coisa assim, tá? Então, eu vou pedir para vocês evitarem isso.
é importante que vocês façam a topologia, que vocês façam a tradução do conteúdo. Então, isso aqui não me interessa. Né? Me interessa é como que você traduz isso para 3D. Qual que é a superfície que você cria, tá? Aqui nesse caso, tanto dessa imagem quanto dessa imagem aqui, eu estou vendo uma série de problemas em relação à proporção, né? Então, se eu pegar só essa imagem aqui, né? Só esse sujeito aqui, né? E for comparar as proporções, eu vou desligar esse ninja. Esse ninja não está me ajudando tanto quanto eu gostaria, não. Então vou alinhar ele mais ou menos aqui, ó. E aqui, ó, eu vou desligar um pouquinho esse modelo, né? Ou seja, eu vou desligar esse modelo aqui. Dá um hide. Para a gente observar o que são as proporções desse cara aqui, tá? Uma coisa que eu recomendo, na hora que vocês forem fazer né, a modelagem, é realmente dar uma estudada no que é o sujeito. E a gente está falando muito hoje sobre proporção, né? Então, como que são as proporções? Por isso que eu vou marcar aqui, ó. Eu quero marcar o que é mais ou menos a medida desse torso aqui, ó. E o que é a medida desse peito, né? Então, o que é a medida do braço? Então, esse braço aqui, ó. Eu provavelmente vou precisar dele mais marcado. Observa que o design da Isa, ela tem esse ombro bem marcado, né? Então, na hora de fazer a proporção, é legal você tentar traduzir isso aqui, né? Mas me interessa muito essa estrutura aqui do quadril, ó. Ou seja, como que essa proporção aqui está acontecendo, né? A coxa aqui, eu vou supor que ela é mais ou menos nesse formato, né? E que a perna eu vou manter também mais ou menos o formato disso aqui e vou manter um pouquinho o formato pé. De novo, eu só quero só o volume, só a estrutura. Eu não quero necessariamente fazer perfeitamente o design desse personagem, não. Eu quero só ter uma noção da estrutura. Então, um braço eu vou fazer para baixo, tá? Mais ou menos seguindo o volume. Eu estou fazendo um pouco para o lado, mas eu estou tentando fazer com que essa linha, essa distância, tenha a mesma distância disso aqui. Então, se eu desloquei um pouco para o lado aqui, eu desloquei um pouco para o lado aqui também, né? E não dá para ver muito dá para ter uma noção do volume da cabeça e dá para ver que os chifres são bem afastados aqui, ó, né? Ou seja, eu tenho os chifres meio que na extremidade da testa. Eu vou marcar onde que é o centro das coisas aqui, mas eu vou considerar que eu estou fazendo mais ou menos essa estrutura. Então, a minha blocagem aqui, ó, eu não tenho uma emenda muito clara do pescoço, né? Então, a gente vai tentar uma coisa que aproxime aqui. Então, eu acho que dá para entender que o que eu fiz foi, né, tipo, tentar traduzir essa forma aqui. Aqui, então, se isso aqui é estreito, eu vou ter que desenhar estreito aqui também, né? Oxi. Trancar essas referências aqui, senão eu vou ficar tirando ela do lugar, né? Então, se eu tenho essa forma aqui, vamos tentar fazer ela com o mesmo tamanho, ou seja, mesma largura, mesmo comprimento, né? A mesma coisa aqui, mesma largura, mesmo comprimento. Se possível, meça, né? Se possível, tira a medida da coisa, né? E aí, eu vou desligar isso aqui, ó, e vou ligar o modelo agora, né? Tipo assim, então, uma coisa que eu posso ver aqui, ó, na cabeça, os chifres estão muito fora, né? Os chifres estão muito fora da estrutura, então tá bem fora mesmo. Deixa eu ligar aqui o boneco todo. E aí, olha só como é que tá. Olha como é que o ombro está muito alto, o braço está muito fino. O antebraço parece estar ok. Isso aqui parece estar num formato quase. Está quase. O pulso está meio fino. Como é que ele está muito mais largo. Então, vamos fazer aqui o desenho sobre o modelo para comparar. Tá? Então, eu vou vir aqui na Annotations. Eu vou criar aqui. Deixa eu apagar esse cara. Vou criar aqui um
comparação. E essa comparação eu vou fazer ela vermelha e minha anotação eu vou fazer ela mais amarela, né? Então, esse aqui é o meu desenho, e esse vermelho vai ser a comparação, né? Então, deixa eu desligar esse aqui, ó, e vamos ver as proporções do modelo. Então, aqui, ó, na hora que eu estou pegando essa estrutura aqui do modelo, né? Então, eu vou marcar essa estrutura aqui, né? De novo, eu não tenho o pescoço, mas é que o chifre está bem juntinho, né? Eu vou desenhar bem por cima mesmo aqui, tá? Recomendo que faça na pose T, tá? Recomendo que faça na pose T. Essa pose aberta ela é ruim para irrigar. Isso aqui parece a coxa. Isso aqui parece a perna. Então, a perna bem comprida. E esse aqui é o pé, né? Então, se eu ligar o meu aqui, olha a diferença de um para o outro. Deixa eu desligar aqui o modelo, né? Então, Ian, eu recomendo você ajustar a blocagem toda, assim, tentar seguir, ver que está bem diferente a proporção, está bem diferente a proporção, a aproximação das coisas, então está bem distante, bem distante. Então, isso é uma bola de neve, tá? Isso é uma bola de neve, ou seja, se está distante no começo, à medida que a gente for esculpindo, detalhando, tem uma chance dessa distância aumentar, ou seja, de ficar mais evidente, né? Ou seja, você já está começando com um tronco muito mais largo, um cara muito mais gordo, com uma coxa muito mais curta, né? Com um braço bem mais estreito. Fica tanta coisa para ajustar de proporção, né? Que ou vai dar muito trabalho, de graça, ou seja, na hora de esculpir você tem muito trabalho para ajustar, ou talvez aumente o afastamento, ou seja, fica mais visível que o boneco que você fez é muito mais parrudo do que o desenho da Isa, tá? E aquele modelo 3D mega parrudão que você fez, de novo, ele não está ajudando porque ele não tem uma anatomia próxima do personagem que está fazendo. Além dele ser um modelo 3D, você pegou um cara muito dobrado. Só que esse personagem ele é meio esguio, né? Ele é meio ágil, ele não parece parrudo. Então você está fazendo um corpo de bodybuilder, né? Né, tipo, bem Schwarzenegger, né? Bem tipo cintura larga e tal, né? Mas ele é mais ágil, assim, parece mais leve. Então dá uma revisada geral assim nas proporções. Aproveita que você fez em partes separadas mesmo, né? Ou seja, tá relativamente fácil de ajustar, né? Porque cada peça está isolada, o shift está isolado, então é meio fácil né? Tipo, mudar o tamanho dele, sabe? E posicionar. Outra coisa, gente, vocês aprenderam o Mirror em modelagem de personagens 1, não aprenderam Mirror? Que eu acho que. Então pode usar para blocagem, tá, gente? Pode usar para blocagem, não precisa não, né? Tipo assim, esses chifres aqui, ó, inclusive, né? Esses chifres aqui, ó, inclusive dá para fazer o quê? Dá para fazer só um e usar um espelhamento em dois eixos, né? Então eu posso vir aqui, ó, e fazer espelhamento em Y também. Isso quer dizer que quando eu ajustar aqui em escala e proporção, né? Eu vou estar ajustando. Opa, deixa eu dar uma essa aqui. Eu vou estar ajustando os quatro ao mesmo tempo. Então se eu puxar isso aqui para frente, ó, eu consigo ajustar os quatro ao mesmo tempo, né? Então meio que vale a pena, né? E aí fica mais fácil de ajustar, né? Ou seja, mesmo que eu pense em girar, né? Né? Então, acho que vale a pena, assim, tá? E não precisa aplicar modificador nenhum, tá, gente? Vocês podem deixar os modificadores tipo, até a hora de exportar, se bobear, né? Mas aí eu vou pedir para você revisar, né? O geralzão, as proporções, tá?
para poder ficar mais próximo do design, tá? Isso acho que é o principal problema, assim, depois que ajustar as proporções a gente pode pensar em outras observações, tá? Então eu vou fechar esse cara aqui, não vou salvar, e vamos abrir o próximo. Gente, apareceu o Bruno. Bruno dessa turma? Eu não lembro do Bruno. Bruno Henrique. Tentando lembrar. Difícil associar. Você fez aula comigo no primeiro período, Bruno? Eu não lembro. Qual que era o seu jogo? Qual que era o seu jogo? Porque tem muito Bruno também, né? Altos Bruno. Eu não... Ah, tá. Lembrei. Valeu. Massa. Vamos abrir agora a Isa, né? E vamos ver aqui o. Ó, pô, tá indo, hein? Esse aqui parece até que ficou, o meu ficou parecido também, não ficou? O meu ficou parecido também, né? Eu acho que é, como blocagem eu consigo pensar como esculpir isso aqui. Deixa eu ver de lado assim, 3, 5. É. Talvez, Isa, talvez em vez de fazer isso aqui, ó, fazer curvo, tá? Talvez fazer curvo, tá? Porque aqui vai ser o peito dela, né? Então aqui a gente vai colocar um relevo, mas aqui a gente não vai colocar nenhum relevo assim, né? Não é como se ela fosse corcunda, né? No design que você me entregou, né? Se ela for corcunda, ainda assim valeria pensar nela mais para ter uma diagonal, né? Não tipo, não pensar essa coisa que é quase simétrico, né? Então, se ela fosse corcunda, eu faria ela mais com uma diagonal mais interessante, tá? É... Outra coisa que eu acho que vale a pena é fazer, porque de lado tá perdendo staging, né? De lado não tá tão interessante. Então, eu acho que eu fiz, na minha versão, eu acho que eu fiz para trás, não é isso? Você lembra da aula passada? Que eu fiz uma versão desse cara. Eu acho que eu fiz para trás. Mas o lance não é para trás ou para frente. O lance é que se fizer é, o chifre com uma silhueta que lembra, porque isso aqui, ó, é uma silhueta que vai ser fácil da gente identificar, né? Ou seja, o fato de ter essa silhueta aqui me ajuda a identificar, mas de lado essa silhueta está perdendo. Então, de lado, você perde um aspecto muito interessante do design. Sabe? Vira um unicórnio, né? Perde a graça. Então, já que é uma galhada, vamos fazer a galhada mesmo, né? Então, eu acho que esses ajustes eles vão contribuir pro design, assim. Outra coisa que eu vou falar, joga a perninha um pouquinho para trás e dá uma forçadinha assim, ó, na batata. É só porque eu acho que vai estabilizar de um jeito interessante, porque ela é meio troncuda, meio forte. Então isso aqui vai ajudar a dar a ideia de que ela tem uma coxa grossa, musculosa, sabe? Então talvez isso seja interessante de fazer, ó. Então, isso vale a pena fazer isso, né? Eu faria também uma leve diagonal nesse cachecol, só para na visão de frente isso talvez fique interessante. É,
Aqui a cabeça parece estar um pouquinho para frente. E um pouquinho enterrada. Porque se isso aqui é o tronco dela, isso aqui vai ser o pescoço, e a nuca provavelmente estaria aqui, o maxilar provavelmente aqui, então talvez a cabeça seja um pouco maior, não sei. Vamos fazer ela mais com a cabeça menorzinha. Eu acho que dá pra, de novo, dá pra fazer uma estrutura com um encaixe um pouquinho mais. Eu vou até puxar mais para trás, na real, que eu quero tirar esse degrau, mas eu não quero perder um pouco esse volume. Então. Mas o pescoço ele vai para frente, né? Então. Aqui seria a nuca. É. Então, tem algo aqui que eu acho que dá para trabalhar melhor, assim, de estrutura. Tem algo que eu acho que dá para trabalhar melhor, assim. Eu acho que você pode explorar um pouquinho mais alguns volumes, tá? É... De novo, não é para fazer anatomicamente perfeito, é só para dar uma leitura de algumas coisas. Então a leitura de que ela é forte, que ela tem o tronco alto, isso que eu estou marcando aqui, ó, dela ter, né, tipo, essa curvatura, o pescoço vir para cá, sabe? É a tentativa de já passar uma estrutura que é forte de lado, mas que tem uma nuca clara de perceber, um maxilar fácil de perceber, ou um maxilar tipo assim, sabe, fácil de projetar onde é que ele está indo, sabe? Isso talvez faça com que o cachecol suba um pouquinho, ou seja, que a cabeça dela fique um pouco mais alto. Né? Então, em 3D, isso é uma coisa interessante de comentar, gente. O 3D ele revela algumas coisas do design 2D que a gente não percebe. Porque as coisas elas têm volume real, às vezes a gente não percebe essa discrepância. Exatamente, tipo, essa coisa de tô vendo de lado, né? Tô vendo de costas, né? Então, por exemplo, a asa, né, que é uma musculatura que vem para cá, e a musculatura das costas que vai ser um bloco assim, ó, fica mais notável, né? Tipo, não, então, olha, se você fizer essa estrutura cinza, olha como é que ela fica forte, sabe? Aqui eu vou considerar que é a nuca dela, né? Então, você pensar que nas costas você está fazendo, né? Tipo, é, 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 esse relevo, né? De musculatura. Ela vai ficar bem parrudona, assim, vai ficar, né, tipo uma asa mesmo, assim, isso aqui passa por trás né, essa musculatura por trás. Então, se você está vendo de frente a pessoa que é forte, né, você tem a axila, o peito, e você tem essa musculatura que você vê por trás, assim, da costela, né? Você tem esse volume que você vê por trás da costela. Esse volume é essa musculatura aqui, ó. Você pode começar com um cubo, sim, ó. Eu não sei se ele pode ser um cubo, porque eu não lembro de nenhum design o cabelo ser exatamente um cubo. Então eu imagino que quando você mexer ele vai deixar de ser um cubo. Mas você pode começar com um cubo sim. Não tem problema não. Para quem tá vendo esse vídeo depois e ficar perdido, eu respondo as perguntas que estão no bate-papo aqui, tá, pessoas? Tá, às vezes eu não anuncio a pergunta, nem leio ela. Eu só respondo. Massa. Acho que é isso por enquanto, Isa. Eu não vou. Eu tô vendo que ainda falta um trabalho aqui no dedão. E. E não sei, talvez valha a pena fazer a blocagem do peito separado também. Pra gente pensar que a armadura é que vai ser inteiriça. Então talvez a gente compense blocar isso, mas vou deixar você pensar a respeito. Não sei o que é melhor mesmo, não. Então, essa foi a Heavy. E agora a gente vai ver a blocagem da protagonista. É, deixa eu puxar isso pro lado.
Pois é, nesse desenho ela é um pouquinho mais gorduchinha, hein? Do que nesse aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Pô, você apelou com a cintura dela, hein? Eu acho mais legal ela um pouquinho mais cheinha na cintura. Eu acho mais legal. Assim, ela tem uma coisa meio troncudinha, assim, menos cadeiruda, né? É, Então, novo, como você fez um desenho novo, e eu tô vendo esse desenho pela primeira vez, é, tipo assim, eu vou ter que analisar isso aqui, né? Mas o que acontece? Eu acho essa estrutura muito, ela tem uma suavidade interessante. Como tudo, como tudo que a gente tem nesses design é muito turbulento, né? Ou seja, você tem os inimigos, todos eles são muito turbulentos, sabe? O design é todo bastante ruidoso, né? Eu acho que vale a pena fazer a protagonista para ter um destaque, ter esse aspecto mais suave, né? Então isso dá um contraste interessante. Porque se todo mundo é ruidoso, fica difícil saber tipo, o que é realmente ruído, né? Então eu gosto dessa curvatura suave como forma de contrapor, né? Mesmo aqui, ó, que é menos pontiagudo, que você fez menos pontiagudo que os outros, né? Eu acho que é um bom jeito de contrapor com os designs que são bem agressivos, né? Então, até o fato dela ter o busto mais menorzinho, né, mais apertadinho, eu acho interessante. Então, como estrutura, pensando no elenco do jogo, existe um motivo para eu achar que essa estrutura aqui vale a pena é, manter, assim, né? É, eu acho que funciona, sabe? Então ela é toda ondulada, sabe? Ela é toda sinuosa. Tudo nesse design aqui é sinuoso, tá vendo? Então na hora de fazer, por exemplo, a modelagem, se eu pensar nessa linha aqui, ó, ela é toda sinuosa de fora a fora, ó, tipo o design dela. Então se a gente conseguir levar isso pro modelo, né, eu acho que a gente tem um ganho. Esse outro design que você trouxe, ele já começa a ganhar essa coisa quebrada, né? Ou seja, quando chega aqui e aqui, ó, ele está quebrando muito bruscamente essa sinuosa e aqui só a pena ela quase que mata a curva, né? Quase que uma linha reta daqui até aqui, né? Então, eu acho que isso perde um pouquinho dessa curva. Mesmo o cabelo aqui, ó, você reduziu a quantidade de sinuosas, né? Então, tipo, o braço ele ficou reto. Isso aqui é legal, ó, do braço que tem no outro, né? E olha como é que é interessante o formatinho dela, sabe? Ela tem um pouquinho mais de carninha. Você pôr um pouco mais de caixa nela mesmo. Alguém falou caixa, não foi? Caixa que falaram o termo? Dá uma caixa, foi eu tava falando, dá uma caixa pra ela. Gostei desse termo. É... eu acho bem legal. Deixa eu ligar aqui de novo. Eu vou remarcar por cima aqui, ó, porque eu quero só a silhueta. Eu não quero os detalhes. Eu quero só as linhas principais. Eu quero só a estrutura também, né? Então eu vou marcar os centros e essas coisas, né? Eu quero marcar a perninha dela aqui, ó. Aqui eu vou fazer o pé dela um pouquinho mais frontal. Esse aqui eu vou manter do lateralzinho assim por enquanto. Aqui tem esse pano aqui, né? Vamos deixar esse pano e vamos fazer esse. Eu tô mantendo um pouco da pose dela, mas é só para eu ter um referencial aqui da coisa,
né? Então, desenhando bem por cima mesmo. E vou agora fazer a marcação nessa daqui, ó. Só pra gente ter só pra eu ter uma noção aqui do que tá acontecendo. Não vou fazer esse braço, vou fazer o de cá. Arthur, minha matéria tá discriminada na planilha da PUC como apenas online esse semestre. Então, eu não sou das disciplinas que volta presencial esse semestre, não. Eu não sei como é que funcionaria para voltar também, porque tem um limite de laboratório. Eu não sei qual que é a viabilidade da gente voltar, porque se eu fosse voltar presencial, eu teria que voltar à turma da manhã também, talvez. Eu não sei como é que funciona isso. Mas, né? Tem algumas coisas que eu gosto desse formato que eu tô dando aula aqui, né? Aqui, ó. Isso aqui que eu queria, ó. Isso aqui, ó, é onde eu acho que vai dar para entender melhor o que que tá me incomodando, ó. Olha só, ela tá bem cadeiruda, né? Olha como é que, tipo, essa estrutura aqui do quadril, ela chama muito mais atenção do que o volume total dela. Então você está atraindo muita atenção para esse bloco, você está segmentando ela em dois, né? E, né? E tipo assim, ela perdeu essas sinuosas todas, tá vendo? Na hora que eu marco por cima, tipo, a perna é realmente reta, não é impressão minha, não. A perna está realmente reta, o braço está realmente reto. Isso aqui ficou pontudo, ó. Isso aqui era curvo, isso aqui ficou pontudo, sabe? Então, isso aqui, ó, virou praticamente uma quina, assim, ó. Virou quase que uma sequência de ângulo, sabe? Aqui também, ó. Então você perdeu a sinuosa todinha dela, assim. De novo, se os outros inimigos, se os outros personagens não fossem tão angulosos, né, os boss, as coisas, eu acho que ia estar ok, mas tá existindo isso. Outra coisa que eu gosto mais é essa proporção da cabeça, ó. Essa proporção da cabeça, ela tá encaixando melhor. Aqui ficou uma cabecinha de alfinete, né? Tipo assim, parece que ela é muito mais alta, sabe? A sensação de que ela é muito mais alta, né? Então ela foi de uma mulher que já é alta, uma mulher que né, alta para uma jogadora de vôlei mesmo, assim, um negócio meio mega alto, assim. E tem esses volumes que você sugere nesse desenho, assim, que dão né, de novo, dão para ela uma distinção em relação ao resto, tá? Lembra, isso aqui eu tô pensando ela em relação aos outros, então é a coisa do design ser distinto, né? Aqui, isso aqui seria 2,10 m, né? 2 metros e tanto, isso aqui 2 metros. Esse aqui seria tipo, sei lá, 1,80 m, né? Mas, de novo, se você consegue fazer ela mais sinuosa, né, manter a altura dela, talvez seja mais interessante, assim. De novo, é só uma sugestão, né? Tipo, de você tentar preservar o máximo desse design que você criou como o design de referência no resultado final, assim. E aqui, ó, você está seguindo bastante você está seguindo bastante esse aqui, né? Então, quando a gente compara com esse aqui, tá bem fora, né? Então, não sei. Tenta aí pra nós. Tenta aí pra nós. Faz um teste. É. De novo, é só uma sugestão, tá? É só uma sugestão. Eu senti um certo downgrade, assim, no design, assim. Na hora que você passou pro Model Sheet, assim. Eu falei, então essa foi a protagonista. E agora a gente tem a Maga Test. Maga Test.
Vamos pôr isso para cá. Por enquanto eu não estou vendo materiais, tá, gente? Eu vou ver tudo isso no modo estúdio, sem raio-x. E o máximo que eu devo fazer é ligar, às vezes, a visualização de cavidade só para, né, tipo, às vezes diferenciar um relevo. Mas eu estou evitando, né, muita configuração. Às vezes as cores random para ver qual que é o barato disso aqui. Tá. Pois é, ó, isso aqui, ó, esse quebrado aqui, talvez ele possa estar no design, tá? Talvez ele possa estar no design. Talvez a gente possa fazer ele já no design, esse quebrado aqui, ó. Né? Porque assim, qual que é o lance? Eu não estou vendo uma estrutura móvel aqui interessante, né? Isso aqui virou uma coluna, isso virou uma pilastra, né? E parte do que é interessante do design é a noção de que tem algo que dobra aqui dentro, né? Ou seja, que isso é feito de blocos, né? Esses blocos eles têm um comportamento, assim, né? Então talvez compense fazer já uma angulação, não precisa ser nem muito gritante, não, sabe? Pode ser, mas talvez já fazer as pontas, né? Fazer uma coisa que já dê a silhueta da coisa. Não, isso é uma sugestão, não é obrigação, mas é porque me parece que fica dependendo demais do rig para poder você já comunicar o que é, né? A Isabela perguntou assim, não faz sentido deixar retão para rigar? Pois é, o lance é esse, tipo, como é que a gente pode... vamos, deixa eu vir aqui só para vocês verem se vocês conseguem entender, né? Isso aqui é pontudo, isso aqui é um bloco, certo? Então isso aqui tem uma dobra aqui, não é isso? Isso aqui é pontudo aqui, ó. Isso é um encaixe para cá. Como que eu diferencio esse encaixe desse encaixe com silhueta? Entendeu? Então, beleza. Isso aqui, tudo bem, isso aqui vai ser mais ou menos reto. Mas como que eu diferencio isso disso? Então, como que eu faço com que essa forma já tenha um destaque em relação a essa forma? Como que eu faço que essa forma já tenha um destaque em relação a essa forma? Ou seja, que eu não dependa do rig para diferenciar visualmente as partes. Então, por isso que eu acho que já dá para incorporar um pouco dessa inclinação nas peças. Né? Ou seja, beleza, isso vai dobrar, mas eu já tenho algo que me fala que isso aqui é um topo. Sabe? E que isso aqui é um meio, e que isso aqui é uma base. E aí, se a gente fizer isso, beleza, depois eu vou dobrar isso e isso vai ficar mais exagerado. Né? Mas talvez valha a pena. E, de novo, isso é uma sugestão. Talvez valha a pena já indicar algumas coisas de relevo, né? Para diferenciar uma peça da outra. Né? Para diferenciar uma peça da outra. Porque aqui tem uma sugestão de sobreposição, tá vendo? E aqui tem uma sugestão de que está sobrando para cá, ó. Tá vendo? Isso aqui eu acho problemático do jeito que está aqui, sabe? Eu acho que dá para forçar essa separação, sabe? Até para isso aqui ficar mais fácil de se produzirem, né? Então, isso aqui ó, já tem uma sugestão também de que isso salta em relação a isso, né? Ou seja, isso aqui salta. Né? Isso aqui sobra, tá vendo? Em relação ao de cima, né? Então, esse aqui é o que está mais ok, né? Esse de cima que dá para ver que salta, mas acho que dá para ser mais exagerado que isso. É tão gritante a pose dele, eu acho que a gente pode incorporar algumas coisas. Né? Isso vale para a visão de frente também, tá? Eu estou fazendo a visão de lado, mas isso vale para a visão de frente. Como que na visão de frente eu já indico que
essas peças, elas são uma coisa meio forçada, sabe? E porque como silhueta, e aí agora é hora de ser bem chato. Como silhueta, a divisão tá aqui, ó. Esse bloco aqui separa desse bloco aqui, são dois blocos, ó, na visão de frente. Só que você é a dobra. Isso aqui é a dobra do bloco do meio. Por que, que a dobra tem mais destaque do que o encaixe? Sabe? A dobra tinha que ser resultado do rig. Isso tinha que ser resultado do rig. Né? E esse volume aqui, ó, que você fez saltado, deveria estar na extremidade. Ou na extremidade de baixo. Então, dá uma revisada no que é esse volume de peça para ficar mais leitura. Tem uma diferença também muito grande, e aí tem uma diferença muito grande disso aqui para isso aqui, né? Então tá bem diferente. Então isso aqui não parece um design bravinho, parece um design meio escancarado, né? Parece que isso faz uma volta, assim, quase como um pano de uma cigana, não sei, né? E esse chapéu aqui rolou uma liberdade tanto, hein? Porque esse aqui é quase um chapéu de cangaceiro, né? E virou isso aqui, né? Inclusive eu não vi isso aqui, ó. Então tá surgindo umas coisas aqui que eu não sei de onde é que vem, né? Tem isso aqui é Cássia Eller, esse negócio, quando o segundo sol chegar vai ter um sol aqui, um sol aqui. Né? Então assim, complementa esse design para mim, se for o caso. Se for o caso, complementa esse design. Mas eu gosto disso, do design. Eu acho que isso do design dá para conservar. Sabe? Em vez de fazer bravinho, né? Em vez de fazer bravinho assim, ó. Deixa eu dar um hide aqui, hide. Eu não gosto dessa seta. Pensar que a coisa ela é abertona mesmo, assim, ela é bem. E fecha os modelos, tá, gente? Faz uns blocão mesmo. Não faz os modelos abertos, não, sabe? Fecha mesmo, assim, tipo, isso aqui, ó, é um pano, então faz o pano fechado. Aqui eu vou até fazer assim, ó. Porque a sensação que eu tenho é que não tem essa quebrada aqui. Essa quebrada aqui parece que é pra baixo. Aqui, ó. Esse é um pouquinho pra frente. E isso aqui é bem redondinho, hein? Isso aqui é bem redondinho. Isso aqui é total Squid Game, né? A vibe desse inimigo aqui. Mas eu acho legal esse jeitão meio placidão, assim. Eu acho massa. Mas acho que isso aqui por enquanto, tá? Acho que por enquanto é mais essa preocupação de como que você faz com que essas peças aqui, cada peça ela pareça realmente um dos blocos e não
dá essa sensação de que existem divisões adicionais e que essas divisões também esse encaixe fique mais interessante, né? E no mais, ajustar o design do rosto. Então, isso aqui eu não vou salvar. E esses foram os modelos que eu recebi até agora, ó. Inclusive no bate-papo já estão falando que a referência é do Ben 10, esse aí. E aí eu vou, para os alunos que estão ao vivo comigo aqui, eu vou encerrar esse bloco da aula e vou fazer um intervalo, então a gente vai entrar no intervalo de uns 20 minutos e depois a gente volta. Para quem está assistindo online, é só ficar atento que a sequência das aulas, isso faz parte de uma playlist, né? Ou seja, todas as minhas aulas fazem parte de playlist. Isso faz parte da playlist de criação de personagens, né? E é bom ficar atento, né, nessa sequência de aulas para ver se faz algum sentido para quem estiver assistindo. Se não estiver fazendo sentido, também não tem problema, não. O importante é que os alunos matriculados estejam acompanhando e que esteja fazendo sentido para eles, tá? Eu vou agradecer a todo mundo que participou aqui da aula até agora, né, a aula hoje. A gente vai fazer um intervalo de 20 minutos para quem está ao vivo aqui, e aí a gente volta gravando a segunda metade da aula, tá? Que vai ser bem mais solta, vai ser sobre alguns modificadores e algumas formas de modelar alguns elementos que pode ser útil para blocagem, pode ser útil para construção de modelos, então são algumas ferramentas úteis para blocagem. Então, quem estiver vendo também gravado, fica atento que a próxima aula tem a ver com ferramentas adicionais de blocagem. A aula de blocagem foi a aula anterior, a aula de hoje foi uma revisão das blocagens dos alunos e a aula seguinte são mais algumas formas de criar modelos de blocagem, tá? No mais, obrigado a todo mundo que assistiu, todo mundo que compareceu na aula e a gente se vê na próxima aula.